Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Olha, hoje vai ser um vídeo muito especial, não só porque eu tô sem a toca aqui com outra camisa do Vasco, mas também porque eu trouxe um convidado aqui, alguém que já estava conversando tem muito tempo para fazer um vídeo junto, a gente já tinha várias ideias, mas o lance de tempo de um e do outro não estava conseguindo coincidir para a gente colocar isso em prática, mas finalmente conseguimos. Vamos trazer esse especial aqui de Natal, vai ser em 2 vídeos, um vai ser lançado aqui no Vascaíno Sincero, onde nós vamos focar a relação mais para a parte do Vasco, e outro vai ser lançado lá no canal dele. Eu vou deixar ele se apresentar aí para vocês. Fala galera botafoguense, beleza? Aqui quem fala é Felipe dos Santos, com uma parceria muito boa com o Vascaíno Sincero. Sabe como é que é, né? Botafogo e Vasco sempre caminha lado a lado, e essa parceria aqui no YouTube vai dar muito certo, porque o Vascaíno Sincero é um parceiro muito bom do canal. A gente vem conversando muito tempo pelo Twitter e, pô, essa parceria tem tudo para dar muito certo. Estamos aqui para fazer nosso primeiro vídeo de hoje junto, e esse é um novo quadro do canal do Vascaíno Sincero e do meu canal Botafogo Vamos com Tudo, galera. Então tamo junto, firme e forte. Vamos bater um papo de boleiro agora. Felipe dos Santos com Vascaíno Sincero. Salve, tamo junto. No momento nós vamos abordar os assuntos referentes ao ano do Vasco, sobre a minha perspectiva, o que eu achei de Vasco e Botafogo. Nós vamos traçar mais ou menos o que foi o ano e depois nossas projeções para o futuro do Vasco. E em um segundo vídeo nós vamos fazer essa mesma coisa com a perspectiva dele sobre o que ele achou de Vasco e Botafogo e as projeções futuras para o Botafogo, beleza? Bem, sem mais delongas, vamos começar. Bem, antes de tudo, eu quero perguntar referente ao início do Botafogo, como eu vi o Botafogo no início do ano. O Botafogo tinha trazido o Montijo, que era um sonho de muitos clubes, e ele veio para o Botafogo. O Botafogo estava com o Camilo em um nível muito grande. O Camilo estava arrebentando, era um dos melhores meias. Trouxe o Roger, que até então era o atacante, para resolver o problema. O Sassá, cria da base, estava se fortalecendo, o nome dele estava crescendo no meio nacional. E o início do Botafogo foi muito bom. Como você viu esse início do Botafogo? Cara, foi um início onde todo botafoguense, sinceramente falando, acreditava muito no Botafogo, muito. Mas a mídia em si falava muito mal do Botafogo. Falava que o Botafogo estava com um elenco fraco, falava que não ia passar do Colo-Colo. Depois pegou o Olímpia, falou que não ia passar do Olímpia. E isso foi motivando mais na botafoguense a acreditar no clube. Sendo que a imprensa não confiava no Botafogo. Mas para nós botafoguenses, nós sabíamos que o Botafogo poderia ir longe na Libertadores, cara. E isso foi fundamental para nós botafoguenses acreditar mais no time que a gente tinha. Isso foi importantíssimo, cara. Olha, a imprensa ela só ajuda quando o time veste vermelho e preto. Então, filhão, é isso. Verdade, cara, é foda. Falo tudo, mano. Aí o Botafogo vai e me dá um presente de Natal. Contrata Montijo. Pô, foi uma contratação muito badalada. Eu pensava que o Montijo ia chegar para resolver nosso problema, para dar aquele up no elenco do Botafogo. Mas durante a temporada foi uma decepção muito grande. O Montijo acabou se aposentando de uma forma muito precoce. Isso foi um dos pontos muito negativos do Botafogo no começo do ano. Mas o time superou bastante, cara. O time fez um primeiro semestre muito brilhante, cara. Muito acima do normal. Isso foi de encher os olhos, cara. De chegar pra falar, porra, o Botafogo pode ser campeão da América. Mas no segundo semestre o time se perdeu um pouco e acabou da forma que acabou. Decepção total. Você falou aí do presente de Natal aí do Botafogo, Montijo. Você sabe qual foi o presente de Natal do Vasco? Sei, cara. Foi uma piada, cara. O Eurico Miranda falar que escudeiro é presente de Natal do Vasco, pelo amor de Deus, faz isso comigo não, cara. Eu, se fosse vascaíno, cara, ia criticar muito o Eurico Miranda, porque não tem como, cara. Mas numa data muito comemorativa, cara, e o cara anunciar escudeiro como presente de Natal, pô, é o fim da picada, cara. Então, o que aconteceu no Vasco no início do ano? O início do ano do Vasco ele foi muito ruim. O Vasco, ele quase não subiu, ele conseguiu acesso aos 45 do segundo. Foi um jogo assim que o Vasco terrível. O Vasco ficou na berlinda para subir para a primeira divisão. Começou o ano, o Eurico anuncia o técnico que iria
levar o Vasco para Libertadores. Me traz Cristóvão Borges, que não deu certo em nenhum time pelo qual ele passou. Aí vem o presente de Natal, que foi o Escudeiro, que nunca... O Escudeiro ele teve uma passagem tão apagada pelo Vasco, que eu não lembro de 5 vezes que ele teve uma boa partida, um rendimento em campo. Ele não deve ter entrado nem 10 vezes para jogar durante o ano. Além disso, ele me trouxe Muriqui, que também era o marketing em cima do Muriqui. Na verdade, o problema do Muriqui foi o marketing negativo gerado em cima dele. O Eurico, referente ao todo o lance de Diego Souza e tal, muita da torcida do Vasco quer o Diego Souza de volta no Vasco e tal, e o Eurico vai e me fala o seguinte: pô, nós fechamos com um jogador que já jogou aqui no Vasco e a gente vai anunciar ele. E a gente sabia que o Diego Souza ainda não tinha definido a situação dele no Sport, então todo mundo já estava esperando que fosse o Diego Souza. Aí o cara me anuncia o Muriqui. Conclusão, o Muriqui ele já veio pichado, ele já veio com uma alcunha ruim. Mas aqui, você acha que o Vasco, no começo do ano, você acha com o elenco que montou a pré-temporada para disputar o Carioca, a Copa do Brasil e o Brasileirão, você acha que o Vasco poderia ir mais longe ou chegou no seu limite na pré-Libertadores? Cara, eu acho que o Vasco chegou até acima do que se esperava. Vou te falar, o Vasco ele montou o elenco dele com o tempo. As peças foram chegando com o campeonato começando. O início do Brasileirão, a goleada contra o Palmeiras, o Vasco estava com a zaga que era considerada reserva na Série B. E foi a zaga titular no início do Brasileiro. Cara, o time do Vasco ele foi se costurando com o tempo, foi se acertando com o tempo. E basicamente o Vasco ele jogou muito, muito com a camisa, muito com a vontade e pouco com a técnica. O Vasco ele não fez grandes jogos, não fez partidas assim primorosas. Você tira umas 4 ou 5 que foram partidas brilhantes, assim, partidas expressivas. A grande maioria foi ganha na vontade. É que ele faz um gol e volta com todo mundo. Entendeu? Então, o Vasco ele chegou num patamar, chegou numa pré-Libertadores, poderia até ter já ficado na fase de grupos, mas ele chegou num patamar que foi muito além do esperado. E a gente tem que ver que hoje foi pré-Libertadores, porque hoje é G6, G7, G8, enfim. Porque se fosse G4 não tava. Entendeu? Então, eu acho que o ano do Vasco foi um ano bom, eu tô satisfeito com o ano do Vasco. Nós éramos muito desacreditados no início do ano. A grande maioria da imprensa colocou o Vasco para não seria um dos times que iria brigar para não cair. Eu vi um vídeo da Fox, que eu não me esqueci desse vídeo desde o início do ano, que a Fox colocou Avaí não, era Bahia, alguns times que caíram, Bahia, quer dizer, a Ponte Preta mais a Bahia, times que poderiam surpreender no Brasileirão, e o Vasco que estava entre os times que não brigavam para cair. Eu falei, porra, mas como assim, velho? Por que Bahia e Ponte Preta tá numa situação tão melhor do que o Vasco? Se o Bahia e o Vitória tivessem com um time muito contundente, se o Bahia e o Vitória tivessem com uma situação estrutural muito melhor, eu não falava nada. Eu falei, pô, beleza, pode não ter assim uma camisa assim tão forte, pode não ter tanto, digamos que mídia assim no meio nacional, mas tá com uma estrutura montadinha, tá com o elenco montadinho. Foi a Chapecoense, eu acreditei que a Chapecoense iria mais longe porque tava com uma estrutura montadinha. Mas o Bahia e o Vitória e a Ponte Preta não estavam. Elas estavam numa situação bem parecida com a do Vasco. Então, para mim não fez sentido. Vamos lá, agora perguntar um pouco, aliás, da minha opinião referente ao meio do ano do Botafogo. No meio do ano o Botafogo ele teve muitos problemas. Eu vi o Camilo saiu, o Sassá saiu, o Botafogo teve problemas com lesões, teve muita situação para contratar jogadores que não vieram, teve a sorte de achar o Arnaldo, mas em suma, a continuação do planejamento do Botafogo com as contratações de meio de ano, eu achei que não vingaram. Saiu muita gente importante e não entrou gente com a mesma característica, com a mesma importância.
Como você viu esse meio do ano do Botafogo? Então, Vascaíno sincero, o Botafogo teve um começo de ano brilhante, cara. Quando chegou no meio do ano, houve um desafeto no elenco. O Camilo queria ser titular absoluto no time, sendo que Camilo não estava rendendo o esperado. Aí o que isso aconteceu? Jair colocou ele no banco. Aí começou a fazer biquinho e tal, que não queria ficar no banco, porque não é jogador de ficar no banco. Tudo bem. Com isso, já deu uma quebrada um pouco no elenco. O caso do Sassá era um jogador bom, jogador que fez muita falta, sem dúvida, mas é um jogador muito problemático que estava contagiando o elenco de uma forma muito negativa, cara. O Botafogo não viu como segurar esses dois jogadores, porque Camilo não queria ficar no banco e Sassá era problema acima de problema. Com isso, o Botafogo, que tem um pensamento muito pequeno, muito minúsculo, a diretoria é uma boa diretoria na parte administrativa, mas na parte de gestão de futebol, que até então quem comandava o futebol era o senhor Tony Lopes, é muito fraco, pensa muito pequeno e negocia muito errado. A forma que o Botafogo negociou Camilo e Sassá, porra, não dava, cara, não dá, é inadmissível, cara, nenhum amador consegue fazer isso. E o Botafogo trocar Camilo no Brenner, um no outro, o Botafogo deu Camilo para o Inter de uma forma definitiva. O Botafogo recebeu o Brenner de uma forma por empréstimo, cara, consegue receber um jogador fraco tecnicamente, abaixo do Camilo por empréstimo. Cara, não existe isso, beleza. Botafogo vai, negocia Sassá com o Cruzeiro. Botafogo pega Marco Vinícius, até então é um bom jogador, mas Sassá é muito mais jogador do que Marco Vinícius, tem muito mais mercado do que Marco Vinícius, mas trocou no outro e ficou por isso mesmo. O Botafogo sentiu muito, cara, o peso de um elenco. Se o Botafogo tivesse um elenco, com certeza ia ter um final de ano muito melhor. Se o Botafogo tivesse um ataque bom, ia ser outro time, cara. O Botafogo na parte defensiva era muito bom, mas na parte ofensiva é um time que deixou muito a desejar, porque aguentar Pipão e Guilherme não tem condições. Pipão você conhece muito bem, né, Vascaíno sincero, passou pelo seu time aí, sabe como é que o bicho é fraco demais, mano, não dá. E Botafogo perdeu peças importantes como Camilo, Sassá, Montijo e no repôs a altura. Se o Botafogo tivesse um ataque bom, o Botafogo passava pelo Grêmio na Libertadores tranquilamente, passava pelo Flamengo na Copa do Brasil muito de boa, mas infelizmente o Botafogo pecou na parte ofensiva e deu no que deu. Você falou muito sobre a situação de Sassá e Camilo. Teve situação parecida no Vasco esse ano. O Nenê, ele passou por uma situação dessa com o Milton Mendes. O Milton Mendes tirou o Nenê, colocou o Nenê no banco, e com isso gerou todo esse estresse. O Nenê falou até que queria sair do Vasco, que tinha proposta, o Vasco queria negociar. Houve todo um caos. O desfecho foi um pouco diferente. O Nenê não conseguiu mercado, o salário dele ele é muito alto e é difícil você conseguir equacionar isso. Então não se conseguiu mercado para isso, o Nenê acabou ficando no Vasco. Depois o Zé Ricardo veio, deu uma outra oportunidade, o Nenê voltou a crescer no Vasco. O que eu acho, que era na minha opinião, que era para ter sido feito com o Camilo. Conversava com ele, olha, o time precisa de você, vamos tentar colocar os pingos nos i, fica no banco, mas você vai entrando de pouquinho em pouquinho até você voltar à sua forma e daqui a pouco você volta a ser titular. Porque assim que o Montijo saísse, o Camilo iria ser titular absoluto, não ia ter jeito, não ia ter outro. Inclusive, o Botafogo perdeu os jogos porque não tinha esse armador, não tinha essa pessoa, essa cabeça pensante. Entendeu? Eu acho que a falta do Camilo foi muito grande. Eu acho que é necessário. Quando Newton Mendes foi demitido, quando o Vasco especulou Zé Ricardo como novo treinador do Vasco, especulou, não tinha oficializado no momento. Como que você viu esse nome surgir no Vasco, Zé Ricardo no Vasco, cara? Então, vou te falar uma parada. Não em parte da grande torcida, eu vou falar mais por mim. Qualquer coisa que vem do Flamengo não me desagrada. Ou se o jogador falou mal do Vasco, então passou pelo Flamengo, eu já torço um pouco o nariz. Quando o Ramon tava para vir pro Vasco, o Ramon ele tinha falado um monte de merda do Vasco, do que era torcedor do Flamengo. Eu falei que na época que eu entendi a contratação dele, que ele seria um reforço
bom, tendo em conta que nós só tínhamos o Henrique, mas que eu não gostava do Ramon pelo que ele falou do Vasco. Quando me falaram do Zé Ricardo, mano, foi a mesma coisa. Veio do Flamengo, mas eu não quero, é flamenguista, é mulamba, não sei o quê. Mas acabou que o Zé Ricardo se tornou foi o técnico importante que ajudou no Vasco nessa arrancada. E eu achei que o Flamengo fez uma troca ruim, porque o Rueda não levou o Flamengo a lugar nenhum. O Flamengo, de onde estava, ficou. Eu não acho que se o Zé Ricardo estivesse lá, seria tão diferente. Entendeu? Então acho que não mudou muito isso, não. Mas tá, vamos lá. Agora vamos partir agora pro final do ano. Bem, não tem muita coisa para falar sobre o final do ano do Botafogo. Foi muito pau a pau para ver quem ficava na Libertadores. É mais o que você tirou do ano. Qual a sua projeção final do ano do Botafogo? No final do ano, o que você achou? No final do ano do Botafogo foi o seguinte. Foi um final de ano muito decepcionante, cara. Aquele jogo que o Botafogo perdeu para Atlético Goianiense, cara, ouvi ali que o Botafogo não ia dar certo, cara. Ouvi que a vaga da Libertadores tinha ido embora. Ouvi ali que o Botafogo perdeu a mão completamente no seu trabalho. Ali foi a gota d'água, cara. O Botafogo teve mais 2 jogos, se eu não me engano, e tudo bem. Mas aquele jogo que ele perdeu, que ele empatou em casa em 2-2 para o Cruzeiro, cara, ali foi decepcionante, cara, porque o último jogo sabe como é que é. Todo mundo triste, chorando na arquibancada, cara. Foi doloroso, cara. Foi doloroso. O que me dói é o seguinte, eu acho que sendo sincero. Não foi o Botafogo perder a vaga para a pré-Libertadores. Perdeu, já passou, já choramos, bola pra frente. No entanto, o que me dói é ver como esse final de ano do Botafogo tá sendo muito, muito ridículo, cara. Horrível. Não pode o Botafogo hoje, daqui a 2 semanas, começa a pré-Libertadores, a pré-temporada. O Botafogo hoje não tem um treinador, não tem um gestor de futebol, não contratou ninguém e só perdeu peças importantes, cara. Eu, com todo respeito, cara, isso é muito preocupante, cara. Tô muito preocupado com o Botafogo, cara. Eu não sei o que vai acontecer no ano que vem, eu sei que é preocupante. E falar nisso, em preocupação, eu acho também que você está um pouco preocupado, porque hoje o Vasco vive uma situação semelhante ao do Botafogo, mais ou menos. O Vasco está bem superior ao Botafogo em termos de organização, de planejamento. Mas pelo Vasco não ter seu presidente concretizado, quem é o presidente, isso pode atrapalhar um pouco no planejamento. Como você consegue enxergar esse fato de o Vasco não ter seu presidente de uma forma concretizada? Eu acho que eu não sincero. É aquela história de a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A palavra planejamento não existe no Vasco. A diretoria do Vasco ela não planeja. Os jogadores do Vasco foram contratados ao Léo. Tá disponível no mercado, eu tô contratando. Não houve um planejamento de início de ano, foram tentando as peças conforme o campeonato foi acontecendo. O ano do Vasco foi muito bom, como eu já disse, eu estou muito feliz com o ano que o Vasco teve, com as peças que ele dispunha. Mas o final do ano do Vasco, o planejamento para a pré-Libertadores, muitas peças faltando, não ter certeza de renovação de jogadores, quem sai, quem vem. As contratações que fizemos até agora não agradaram. E o futuro do Vasco indefinido até dia 15 de janeiro, que é quando vamos saber a definição. Imagina começar o campeonato dia 15 de janeiro, começar a planejar as coisas dia 15 de janeiro. É complicado. Infelizmente, todas as decisões de agora são tomadas ainda pelo Eurico Miranda. Mesmo que ele saia do Vasco, ainda assim é ele que vai planejar o início de 2018. Então, o estatuto referente a isso é ao fim da picada. O presidente que vai sair, que monta o time do presidente que vai entrar. Não dá pra entender isso. Verdade. É complicado, é difícil, cara. E detalhe, eu acho que não sincero, a pré-Libertadores começa agora em janeiro. Cara, eu sei como é que é, eu passei por isso esse ano. É muito difícil, cara, é muito duro. Se o Vasco não tiver um planejamento, não tiver um time compacto pra começar uma pré-temporada e organizar, dar uma cara pro seu time, vai ser difícil pro Vasco, cara. Vai ser difícil. Eu espero que o Vasco avance pra fase de grupo e faça uma boa Libertadores. Mas o começo do Vasco também é preocupante, cara, pelo fato de o Vasco não ter um planejamento, como você falou. Planejamento não existe dentro do Vasco, mas é difícil, complicado, cara. Vascaíno sincero, a pergunta que não quer calar: se o Vasco for pra fase de grupo, como você consegue enxergar Vasco e Flamengo na Libertadores, cara? Cara, quer que eu te mande a real?
eu acho que não vai ter um Vasco e Flamengo na Libertadores, porque o Flamengo ele tem um probleminha que ele não passa da fase de grupo, e ele não tá no mesmo grupo do Vasco. Então, primeiro o Flamengo não vai passar para a próxima fase. Então, não vai ter Vasco e Flamengo na Libertadores, simplesmente porque o Flamengo não passa da fase de grupos. Pô, o Flamengo ele é um time muito pequeno na América do Sul. Eu acho que torcedores do Flamengo, dos Mulambo, eles sabem que é verdade. Cara, eles nunca, tipo, a geração, eu tenho 29 anos, quem tem 29 anos nunca viu o Flamengo passar da fase das quartas de final numa Libertadores, cara. O Flamengo sempre roda na fase de grupo, sempre roda, cara. E eles querem tirar uma onda que são grandes na América do Sul, mas não são, cara. E esse ano foi a mesma coisa, tomou o pau na primeira fase. Isso já vira rotina, cara, como você falou, cara. Só pra gente encerrar, qual a sua projeção para o futuro do Botafogo? Quais são as posições que você acha que o Botafogo tem que se reforçar? Os nomes que estão sendo especulados, quais deles você acha que podem vir, que podem render? Quais são fantasiosos? O que você vê para o futuro do Botafogo? Vascaíno sincero, você me fez uma pergunta que eu vou responder com maior sinceridade, cara. Todo mundo sabe quanto eu amo esse clube, cara. Mas responder na real, cara, o futuro do Botafogo eu vejo o seguinte, cara. Eu vejo um futuro muito decepcionante, cara. O Botafogo tá caminhando com uma Série B. De que forma? O Botafogo, cara, não consegue contratar ninguém. O Botafogo perde jogador pro América Mineiro, cara. O Botafogo tava brigando pra contratar o Rafael Moura. O América Mineiro foi lá e contratou. O Botafogo hoje não tem um planejamento. Os nomes que o Botafogo procura no mercado são ridículos, mano. Você vê a que ponto chegou, cara. E o que me preocupa mais, cara, que o Botafogo anunciou hoje, nesse exato momento, que o treinador da base do Sub-20 vai assumir o Botafogo ano que vem, cara. Que Jair Ventura foi embora pro Santos, cara. Isso é preocupante. O Botafogo hoje mandou a maioria embora e não contratou ninguém. E os nomes que o Botafogo está especulando, cara, são nomes de desanimar qualquer botafoguense. A verdade seja dita, o Botafogo vai ter um ano de 2018 muito preocupante e caminha em passos largos para a Série B. Se a diretoria não abrir o olho em contratar, em reforçar com jogadores que tenham um certo peso, vai ficar muito difícil, cara. Mas eu espero que dê um jeito, cara, porque o Botafogo não pode ficar da forma que tá, cara. Tá vergonhoso. Eu acho pouco pro que o campeonato exige. Eu acho que o Botafogo tem realmente que sei lá, ter criatividade no reforço assim, do elenco. O Vasco ele tá precisando de algumas peças pontuais. Ele tem uma base sólida montada, apesar de muita gente dizer que não. Tem muito vascaíno que fala que porque o Vasco não tem essa base, a zaga não tá construída, tá tudo errado. Sempre tem gente que fala assim. Mas o fato é que a zaga do Vasco, do meio da temporada para lá, foi uma das melhores zagas do campeonato. Então, a gente tem um esquema ali montado com Madison, Ramon, Anderson Martins e Breno. E do meio para frente, a gente já contratou um volante, que é incógnito, a gente ainda não sabe. O Nenê, que é nosso meia de articulação, ele tá ali na frente. Tem o Luiz Fabiano, além do Paulinho, que é da base. Então, o Vasco ele tem um bom esquema montado. Ele só precisa de algumas peças para reforçar ali alguns lados. Então, eu acho que dá pro Vasco melhorar o seu time e fazer uma disputa em alto nível. Vasco, sincero, como você vê o Vasco no ano de 2018? O Vasco vai disputar uma pré-Libertadores, que é uma competição que vai viabilizar muito o Vasco ano que vem. E como você projeta o Vasco pro ano que vem? Onde você consegue chegar? Onde você consegue chegar o Vasco? Onde você acha que o Vasco pode chegar ano que vem? Então, eu acho que o Vasco, ele pode, assim como aconteceu esse ano, ele pode surpreender muito ano que vem. Eu acho que nós temos muitas peças interessantes. Eu acho que o Anderson Martins pode se consolidar ainda mais no Vasco. Eu acho que o Nenê pode ter um ano brilhante novamente, reeditar o Nenê que passou pelo Vasco no início quando ele veio contratado. Eu acho que o Luiz Fabiano, se ele parar de se lesionar, ele pode vir a ser uma ajuda. E eu confio muito na base. Eu acho que esses meninos que estão vindo da base do Vasco,
eles podem acrescentar bastante. Falando de base, como você consegue enxergar a chegada do Rildo no Vasco, sendo que o Vasco tem jogadores bons na base que pode jogar na posição que o Rildo joga? Na minha opinião, o Rildo hoje em dia no Vasco é reserva. Eu coloco Paulinho, Paulo Vitor e Caio Monteiro, que são jogadores que jogam naquela mesma faixa do campo, na frente do Rildo. Hoje em dia, na minha opinião, o Rildo é reserva. E veio caro. O Rildo vai ganhar 160 mil por mês no Vasco. Para ser reserva. Entendeu? Bem, gente, a gente falou bastante já sobre muita coisa. Se vocês gostaram, vocês curtem aqui, comentam assim, os pontos que vocês discordaram, que vocês concordaram, que vocês discordaram. Enfim, dê a opinião de vocês. E se vocês quiserem acrescentar algum tópico para nós dois discutirmos sobre isso, vocês colocam aí que nós falamos sobre isso, tá ok? Então, galera, é isso aí. Desde já para vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo. Que o ano de 2018 seja muito positivo para o Vasco e para o Botafogo. E essa parceria aqui com o Vasco, que eu não sincero, com certeza vai se prolongar por muito, muito tempo. E é isso aí, galera, tamo junto. Aqui é Felipe dos Santos para a Nação Alvinegra, Botafogo e Vasco, estamos juntos, firmão. Muito obrigado a todos vocês, beleza? Então, valeu, falou, até mais.